Você sabia que você pode estar sabotando a sua casa na hora da decoração? Vocês pediram lá no Instagram pra gente falar sobre esse tema e é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Eu sou a Leca. Eu sou a Maria, somos as arquitetas aqui da Atna, e hoje a gente vai compartilhar com vocês os erros mais comuns, os 5 erros principais que vocês podem estar deixando a sua casa um pouco mais sem graça. Acompanhe aqui com a gente para ficar sabendo. E é claro que não é legal trazer só erro, mas sim como pode corrigir. E aqui a gente vai apontar o que a gente elencou mais comum. Se tiver mais erros que vocês notem, vocês coloquem aqui. Ou se vocês quiserem alguma solução também, a gente pode ajudar e trazer aqui para vocês a solução. O primeiro que eu vejo, é que a gente costuma ver nas casas, é esse apego aos itens que a gente tem e não quer se desfazer e acaba trazendo para o ambiente. Vai ficando o ambiente mais poluído, às vezes uma coisa quebrada, mas que a gente tem apego, ou uma coisa ultrapassada, e quem nunca teve em casa aquele objeto que o parente deu, que trouxe da viagem, não sei de onde, mas que nem combina com você, e às vezes a gente se sente obrigado a deixar exposto para que ele veja que está usando. Eu não gosto dessa situação. Eu acho que tira a tua personalidade da casa. A casa tem que ter a tua cara e não da viagem que aquele parente fez e tu nem foi, né? Eu acho que tem que ser bem escolhido a dedo. Então, a primeira solução é que a gente pegue esses itens e faça uma limpa. Tira tudo que não faz sentido, tudo que já foi ultrapassado. Ah, mas a minha casa, sei lá, vou tirar tudo quando eu fizer a minha sala nova. Não espera para ter a sala nova, para ter a marcenaria nova, para começar a ir mexendo. Eu acho que é o primeiro movimento que faz a gente melhorar. Então já começa a tirar. Ah, mas a parede vai ficar pelada. É melhor. É melhor que a parede fique pelada, que a mesinha fique pelada, que a gente tire esses itens, porque senão isso nunca vai dar lugar para o espaço novo. Quando a gente tira a poluição da frente, a gente começa a enxergar melhor a situação, ou melhor o ambiente nesse caso. E o segundo tópico pode ser um pouco polêmico, porque a gente percebe que é algo que todo mundo gosta e todo mundo fala: ai, se eu colocar um papel de parede aqui? Muitas vezes, o seu ambiente não está precisando de um papel de parede e, muito pelo contrário, o que você acha que vai tornar o ambiente mais bonito só vai deixar ele mais poluído. E daí a gente volta nessa mesma questão da poluição visual, porque o que acontece? Geralmente as pessoas querem colocar papel de parede em ambientes pequenos, né? Então, um lavabo, uma circulação, um corredor. Mas aí o que que acontece, como eu estava dizendo? A pessoa sente falta de alguma coisa, de trazer alguma graça para aquele ambiente e acha que papel de parede vai resolver. Só que às vezes não é que falta alguma coisa, mas sim que já tem coisa demais e na verdade o seu ambiente só tá feio. E se botar papel de parede, vai deixar ele mais feio ainda. Então, tomar cuidado com isso de achar que papel de parede vai resolver qualquer problema de qualquer ambiente, porque ele pode estar deixando o seu ambiente ainda pior do que ele já está. Então, a questão da limpeza visual necessária, a gente precisa retirar essas informações e muitas vezes subtrair alguns itens. Então, tomar cuidado com isso, porque os espaços vazios, eles também são importantes. Paredes vazias também são importantes, a gente precisa ter esse respiro muitas vezes no ambiente. Tem até um conceito oriental, eu não sei se é assim mesmo que se diz, mas se escreve M-A, Ma, que fala sobre a necessidade dessa ausência, porque são nesses intervalos que a gente consegue ter a percepção das coisas, né? Como que a gente saberia o valor, por exemplo, da sombra se não tivesse luz? Então é importante que a gente tenha esses contrastes, né? Então, espaços vazios também importam, não subestimem eles. Um adendo aqui é que às vezes a gente vê uma marcenaria super ultrapassada, com os revestimentos super ultrapassados e tem aquela parede lá vazia e a pessoa diz: ah, se colocasse aqui um papel de parede não ia ficar mais bonito? Não, não ia ficar mais bonito, ia ficar um papel de parede novo com ambiente velho. Então, não vai resolver o seu problema, você vai gastar e não vai trazer beleza nenhuma para aquele espaço. O espaço ainda vai continuar velho, porque as coisas vão ficando, o tempo vai passando e às vezes elas se deterioram. Então, a gente precisa de tempos em tempos fazer esse detox, essa limpeza, né, para aquele espaço que já está ultrapassado e deixar o novo surgir. Esse erro aqui é um erro que ele é muito sutil, assim, e a percepção dele é muito sutil mesmo, que é tudo combinandinho. Combinadinho, né? Combinandinho a gente fala, mas é tudo combinadinho.
nem sempre o tudo combinadinho vai ser legal. Sabe por quê? Porque fica monótono. Então, é aquele ambiente apático, sem contraste. A gente não precisa ter o contraste do preto no branco. A gente tem que ter contraste de emoção, contraste na pintura, sabe? Quando a gente vê aquilo tudo muito neutro demais, aquilo lá não causa emoção. E aí a pessoa ainda faz tudo muito neutro e acha que tem que enxergar bem, daí ela bota uma luz bem branca. Então parece que tu tá num laboratório. Erro fatal. Mesmo que tu tenha um ambiente todo neutro, experimenta colocar um ponto de cor. Eu vou ter um ambiente todo bege, porque eu gosto, porque é leve, tudo bem. Dá para ser leve, mas ter um ponto de cor que seja um terracota, que, né, se tu queres algo mais neutro também com cor. Então, um amarelo queimado, um terracota, verde, né, trazer uma vegetação natural. Isso quebra um pouco da monotonia do espaço. E nem sempre o que é, como é que a gente diz? Simétrico? E nem sempre o que é simétrico, nem parece que trabalha com isso, né? Mas nem sempre o que é simétrico é o que vai ficar mais elegante. A gente tem que observar bem essa situação. Então, o que a gente recomenda, né? Se você quer ter um ambiente mais claro, mais neutro, a gente precisa ter esse mix, às vezes, de materiais. Então, pode ter tudo até um tom muito similar, mas causar um pouquinho desse contraste. Ó, aqui eu tô com cores neutras, marrom e o bege na calça, mas ainda tem o contraste, ainda é muito sóbrio. E aí botar um pontinho de cor que seja uma cor elegante também, que seja um vaso, que seja um quadro, mas não deixar aquele ambiente morrer. Tá? Quando segue tudo muito a mesma linha, quer dizer que tá morto o negócio. Então presta atenção nesse sinal. O próximo erro, o quarto erro que a gente vai trazer para vocês também vai ser polêmico, que é sobre porta-retratos. A gente sabe e concorda que é importante que a casa tenha a personalidade, que ela mostre quem que vive ali, né? E que as pessoas consigam visualizar essas boas memórias, esses bons momentos no dia a dia, no habitar. Mas encher a casa de porta-retrato, a gente acha que é um grande problema, um grande erro. Porque, de novo, entra naquela bagunça visual, de todo canto que tu olha, tem um porta-retrato com uma fotinho e quando tem molduras muito diferentes, isso particularmente me incomoda muito. Eu não gosto quando tem porta-retratos que são diferentes em estilo, sabe? Uma moldura mais rústica e do lado uma moldura bem fininha, dourada. Não, isso não combina. Tem que ter uma certa harmonia, tem que ser intencional, tem que ser pensado. Até nessa questão, até no porta-retrato, isso vai fazer toda a diferença no resultado final da sua casa. Por isso que quando a gente faz um projeto, a gente pensa com tanto cuidado nessas decorações. E quando o cliente já sinaliza pra gente que ele quer ter esse espaço mais afetivo, a gente já pensa em um cantinho especial, geralmente numa área mais de transição, numa área um pouco mais íntima do cliente, enfim, cantinhos de memórias mesmo, sabe? Colocados pontualmente pela casa e pensados já no contexto geral de como que esse ambiente, o design do ambiente como um todo está sendo planejado. Porque só encher de porta-retrato, enfim, acaba criando essa poluição e acaba até tirando espaço útil de bancadas, de mesinhas de apoio, enfim, espaços que tu poderia aproveitar de uma outra forma, mas que está ali cheio de porta-retrato, tu não consegue nem muitas vezes visualizar o design do mobiliário, porque aquele tanto de coisa em cima tá chamando toda a atenção. Então, tomar um cuidado também com isso, de encher a casa de porta-retrato por todos os lugares. Aí eu acho que tem uma dica bem fácil, assim, ó. Se tu tá enxergando as costas do porta-retrato, tá errado. Não é bonito ver as costas do porta-retrato. Se tu colocou ele em alguma posição que tu tá enxergando as costas dele, não faça. Ali já é o erro crucial. E também esses cantinhos, a Maria até falou de uma área mais íntima, mas ele pode até sair dessa área de corredor, dessa área íntima, claro, e deve. Mas pensa assim, ó, onde é que eu vou parar? Vou sentar, vou conseguir enxergar aquilo lá e vou admirar e vou gostar do que eu tô vendo. Porque ali é um convite a reviver memórias. Então, seleciona. Também não precisa colocar todas as fotos, tá? Seleciona aquelas bem legais e de repente deixa ali perto uma caixa de memórias, uma caixa com fotos, onde vocês possam sentar, apreciar aquelas fotos,
guardar, né? Reviver aquelas memórias, depois guardar ali e tá tudo organizadinho, porque a gente pode ter tudo em equilíbrio, sim. Esse aqui é até um pouco pensante, assim, porque a gente falou lá em cima no papel de parede das paredes que precisam de respiro. Esse item aqui, que é o quinto erro, são as paredes mal aproveitadas. Então, a gente precisa pensar assim, ó. Eu não tô falando contra as paredes vazias, tá? Aqui. Eu tô falando do aproveitamento de parede no sentido de equilíbrio do espaço. Às vezes a gente tem muita coisa entulhada para um lado do ambiente e aquela parede que é um grande nada sem motivo, porque às vezes existe um motivo no nada. O motivo de pensar, o motivo de contemplação, o motivo de respiro, mas muitas vezes existe só aquele paredão que tu tá sentindo falta de algo assim, né? Eu não sei se eu estou explicando direito, mas que é um caminho longo a ser percorrido e nada acontece ali. Às vezes pode ter um caminho longo e lá no ponto, bem pequenininho, ter uma pequena obra de arte com um foco ali. Aquilo ali já vai ser uma grande graça, quer dizer, tu não precisa enfeitar ela com tudo e colocar tudo naquela parede. Então, às vezes, trazer a graça para aquele ponto é trazer uma parede de pedras ou trazer um canto de quadros, de galeria, né? A gente tem um caso de uma cliente que ela tem bastante quadros que ela pintou. Então a gente fez o quê? A gente selecionou os quadros, tem alguns que têm o mesmo motivo e a gente colocou eles em pontos estratégicos. Por exemplo, ela tinha um corredor de entrada, bem na entrada da casa. Ali a gente fez intencionalmente a galeria para expor esses quadros. Então, enquanto ela estiver na sala, não tem aquela parede com um grande nada. Primeira sugestão até deles foi: vamos colocar um papel de parede. A gente pensou, opa, não, peraí, dá para aproveitar isso aqui de uma forma mais intencional, trazendo coisas que fazem sentido para vocês, na vida de vocês, sem ser um papel de parede genérico. Porque o papel de parede, em qualquer loja, tu vai comprar. Não estou falando mal de papel de parede. Eu gosto de papel de parede. Mas eu acho que ele tem que ter razão de ser, né? Então a gente pegou e concentrou ali alguns quadros. Ah, tinha uma cabeceira aqui na mesa, onde vai ser uma mesa de lanche e tal, e ela pintou, tem algumas pinturas com aqueles quadros mais convencionais, assim, com comida, com fruta, com não sei o quê. Ali é um bom lugar para ter, até porque eles são mais tradicionais, então isso combina com eles. Ao invés de ficar esse fundo sem nada, fica esse cantinho que é bem sentimental, onde eles vão ver a mão deles, o traço deles. Então eu acho que a gente precisa pensar nessas paredes que elas às vezes precisam contar uma história, são o oposto daquela parede que precisa do respiro. Deu para entender? E aí, só para complementar o que a Aleca acabou de falar sobre essas paredes mal aproveitadas, muitas vezes a gente consegue também chamar a atenção para uma parede sem necessariamente ter que colocar algum elemento físico nela, como o caso do quadro ou de uma obra de arte, uma escultura de parede, alguma coisa assim. Porque pode acontecer de já ter uma outra parede muito próxima que já tem esse tipo de informação, e aí, para a gente não criar uma competição, uma briga de olhares, né, a gente pode só trazer algum tipo de textura diferente ou uma cor diferente que já vai dar uma graça para aquela paredona branca, né, aquela tela em branco, mas ao mesmo tempo a gente não vai competir com os outros elementos que já estão presentes no espaço. Então, muitas vezes, se é uma parede que ela vai ser algum ponto focal, por exemplo, dá para só aplicar uma textura, um revestimento de diferente, né, um revestimento de pedra ou, enfim, cores. Dá para brincar de várias formas. Então, acho que essa questão das paredes mal aproveitadas, não só em questão de objetos físicos, mas também no trato que ela vai ter, de forma geral. E a dica bônus aqui, então, é a iluminação. A gente já vem com solução aqui, o pé na porta, tá? Iluminação branca nunca, amarela sempre. Pensar nos pontos de focos. Tem uma coisa que eu gosto muito, eu vou pegar minha iluminação e botar uma iluminação de foco em cima, não a iluminação geral, porque daí tu não vai conseguir ter aquele foco. E isso complementa algo que eu quero dizer. Sombra. Tem que ter espaços de sombra, porque a sombra também traz beleza. Além de ser um espaço de relaxamento. Então, pensa que a sua casa não é um açougue, não é um hospital, não é uma sala cirúrgica, nem laboratório, nem nada assim. Ela é um espaço para relaxar. Então, luz amarela sempre sim, tá? Inclusive, aqui a gente está num escritório, que é um ambiente de trabalho, e mesmo assim a gente tem luz amarela. Porque muitas pessoas têm essa questão, né, de que a luz amarela ela dá sono ou algo do tipo. Mas na verdade não, é só um conforto
visual e mais harmonia também no espaço, sabe? Então, mesmo em ambientes comerciais, usem de luz amarela. Tem gente que acha que a luz amarela distorce a cor, mas existem luzes brancas que também distorcem a cor, porque na verdade essa percepção da cor real do objeto está relacionado com uma outra característica da lâmpada, da iluminação, que não é a tonalidade da cor dela. A gente chama isso de IRC, que é o índice de reprodução de cor. Então, uma lâmpada amarela pode ter, por exemplo, um IRC de quase 100, enquanto uma lâmpada branca pode ter um IRC de 20. Ou seja, a luz amarela vai representar, a lâmpada amarela vai representar muito melhor a cor real do que a lâmpada branca. Isso também é um grande preconceito que as pessoas têm, né? Então tá, ó, agora que você já sabe os erros e acertos e a gente foi bem enfático, deixa aqui nos comentários pra gente, só assim, ó, time luz amarela, pra gente saber se você prestou atenção, tá? E conta pra gente caso você mexa em alguma coisa e olhe com mais carinho pra sua casa. E aí não deixe de acompanhar a gente aqui no canal do YouTube, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo desse tipo e também acompanhe a gente lá no nosso Instagram, porque, por exemplo, a ideia desse vídeo veio de lá. Então a participação de vocês é muito importante pra gente trazer conteúdos mais assertivos e que façam sentido para vocês. Até o próximo! Tchau, tchau.